Nos últimos dias, a gente tem estado diante de muita dor e sofrimento de pessoas e famílias que, em virtude de todas essas enchentes, acabam se destruindo. Nós convidamos o religioso Rodrigo Valcarengue para falar um pouquinho sobre os desafios de viver e, principalmente, de ter fé em tempos tão difíceis. Acompanhe. E diante de toda essa situação que todo o Rio Grande do Sul está vivendo nos últimos dias, muitas dores, muitas perdas, muito sofrimento, e nós que estamos aqui em Erechim e também nas cidades próximas, muitas vezes nos sentimos impotentes diante de toda a situação, sem saber qual a melhor forma de ajudar. E para entender um pouquinho esses sentimentos que nos atormentam e que muitas vezes nos causam muito sofrimento, nós convidamos o religioso e missionário leigo Rodrigo Valcarengue para nos dar uma palavra de fé e esperança nesse momento. Eu acho que todos nós estamos precisando de um pouco de conforto para entender e saber de que forma a gente vai ajudar os nossos irmãos. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Sandra. Bom dia a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa nos alcançar, levando essa luz na alma, no coração, e que nós possamos, dentro desses tempos tão difíceis, nas quais nós estamos dentro de uma guerra espiritual, uma guerra na qual a gente está vendo a manifestação muito clara de certas situações que a nossa compreensão humana ainda não consegue chegar. Nós estamos sendo envolvidos, mas ainda não estamos conseguindo entender a causa e o motivo desse envolvimento. Pois é, Rodrigo, nos últimos dias, desde que aconteceu toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, uma das coisas que eu mais tenho ouvido das pessoas é: onde está Deus que deixou acontecer isso com o nosso estado, com tantas pessoas de fé, pessoas que estavam nas igrejas, pessoas que faziam o bem para outras pessoas e hoje perderam casa, perderam família, perderam tudo. Aonde está Deus que deixou isso acontecer? Essa pergunta, ela se levanta muito dentro do nosso interior. Sim. Eu creio muito, Sandra, que muitas vezes essa pergunta, ela não é uma forma como uma revolta contra Deus. Ela é um ponto de interrogação diante de uma realidade que a gente não consegue muitas vezes compreender, porque no fundo a gente sabe que Deus tem o poder sobre tudo. E Deus é o poder universal. E Deus, Ele é amor. E Deus sendo amor, a gente se depara com essa dor imensa, com essas perdas. Mas aí existe um mistério tão grande que, por isso que eu estou segurando a cruz na mão, porque a cruz representa isso. Quando Jesus começou a trilhar o caminho da dor, o caminho do Calvário, as pessoas que estavam ao seu redor, os próprios discípulos, que já tinham uma formação grande, eles não conseguiam entender. Eles ficaram também muito indecisos diante daquilo que Jesus tinha que passar. Porque nós carregamos um corpo e dentro do corpo existe uma alma. E a nossa alma necessita da missão. E muitas vezes essas perdas que ocorrem dentro do corpo, elas podem e certamente serão reparadas na vida eterna. Então eu creio muito que o ponto de interrogação é a vida eterna. Porque nós temos a nossa obrigação de fazer o bem e também de cumprir a nossa missão aqui na Terra. E nós precisamos buscar as coisas, mas nós não somos terrenos, nós somos eternos. Nós estamos aqui simplesmente a cumprir uma viagem. E nessa viagem não tem data, não tem hora, não tem dia. E também não tem forma na qual nós vamos ser chamados. Um vai ser chamado de uma forma, outros serão chamados de outra forma. E quando a gente é chamado dentro dessas tragédias, como a gente está envolvido agora, é uma dor até maior. É até maior porque pessoas inocentes, pessoas muitas vezes precoces, pessoas, né, que estão apenas crianças que estão apenas começando a missão, e daí elas se deparam com esse chamamento. Então é uma situação que é bastante difícil da gente compreender. Por isso que muitas vezes, como você fez a pergunta, a gente lança no nosso coração esse questionamento: aonde está Deus? De que forma Deus está agindo? Porque, na verdade, assim, o ser humano, ele recebeu o livre-arbítrio. O ser humano tem essa liberdade de agir. Mas nada ocorre se não vem da permissão de Deus.
Então, aqui na Terra a gente está dentro de duas forças, o bem e o mal. Mas, para o mal também nos alcançar, ele precisa também da permissão de Deus. Eu creio que essa pergunta central, a gente vai ter a resposta final só quando a gente voltar para Deus dentro de uma formação espiritual também, porque é um mistério muito grande. E a mensagem que eu passo, Sandra, para que as pessoas também possam, dentro da dor, que elas não venham a bater de frente com a situação interior. Sim. Que elas possam colocar confiança em Deus mesmo sem compreender ainda, mesmo sem entender, mesmo carregando toda a dor. Porque quando Jesus abraçou a cruz, os que estavam ao seu redor, também eles não compreendiam, eles não aceitavam. Em uma etapa da cruz, as mulheres choravam muito e até se lamentavam pelo sofrimento de Jesus. Jesus voltou para elas e disse: minhas filhas, vocês não precisam chorar por mim, porque existe um mistério tão grande dentro de nós que vocês ainda não estão compreendendo. E mais adiante vocês compreenderão. E quando Jesus ressuscitou, elas viram que aquela dor, que a própria morte não era o fim, era um recomeço. E essas pessoas que hoje partiram dentro desse desastre, dentro dessa situação que o nosso estado está vivendo, eu tenho certeza que são pessoas que estão sendo acolhidas na vida eterna. E a vida para elas não foi interrompida, foi apenas transformada. E elas passaram daqui para o outro lado. E tenho certeza que Deus vai poder recompensá-las, que Deus vai poder acolher na sua misericórdia, e elas vão ter tudo aquilo que elas não conseguiram ter aqui. Elas vão ter lá no outro lado. É difícil de entender, né? Porque a gente perde o corpo. Sim. Mas a gente não perde a esperança, porque a alma continua. E Deus, ele trabalha muito dentro da nossa alma. Por isso que a palavra de Deus mesmo, ela nos dá essa certeza de que nós